No início, o dono da empresa pensou até em me desligar, porque Não deu certo. eu não conseguia bater meta. E detalhe, foi ali que me despertou também para produtividade, porque eu trabalhava na área de vendas, mas eu trabalhava 15 horas por dia, de segunda a segunda-feira, e quando chegava o ranking de vendas no final do mês, eu nunca estava em primeiro lugar no ranking de vendas. E aí o pessoal não entendia, falou, nossa, essa menina é esforçadinha, mas ela não tem resultado. Né? E aí o dono... Ela é Inha, né? Inha, exatamente. Aí o dono da faculdade falou, cara, eu vou demitir essa menina, mas ela é tão esforçada, vou dar mais uma chance, vou dar mais uma oportunidade. E graças a Deus, ele deu mais uma oportunidade, porque foi o tempo que eu precisava para mostrar o resultado. Porque o que eu fazia de errado? Eu trabalhava muito, mas sem estratégia. Aí, a partir do momento que eu vi que não estava funcionando, aí eu fui naquela frase de Einstein, que é uma insanidade humana você querer resultados diferentes fazendo sempre a mesma coisa. Nessa empresa aí, quando eu comecei a estudar mais do que trabalhar e aplicar tudo isso rapidamente no meu trabalho, eu comecei a crescer drasticamente, me tornei gerente comercial, gerente nacional, me tornei diretora executiva e basicamente em 5 anos eu saí de um salário de R$500 para um salário de R$50 mil por mês. E histórias bem contadas vendem, histórias bem contadas inspiram. Então todo palestrante, palestrar é um ato de convencer. Todo palestrante, ele acaba sendo bom de vendas, vendendo a imagem dele, vendendo as ideias dele. O tempo todo ele atrai novas oportunidades, ele atrai novos negócios. Então o que eu falo é que independente de você estar em grandes palcos ou não, se você adota a postura de um palestrante memorável, você consegue ser uma pessoa mais inspiradora, uma pessoa mais atraente, mais interessante, uma pessoa que as pessoas adoram conversar, uma pessoa que não só sabe falar, mas sabe ouvir também. Olá, bem-vindos a mais um episódio do Pivotando, gravado aqui nos estúdios do SBT. Hoje eu trago uma mulher poderosa para bater um papo com a gente. Mais do que bater um papo, que vocês gostam, vocês sabem que eu gosto muito desse momento aqui no Pivotando, porque eu aprendo demais, é uma forma de eu estar mais ou menos 1 hora junto com alguém que eu admiro, respeito, mas principalmente por conta da trajetória, das lições que podem também inspirar você, te ensinar e te gerar alguma oportunidade para que você veja o que você não está vendo dentro do seu negócio. E hoje a gente vai falar com uma mulher poderosa, como eu disse, que teve uma trajetória de pivotadas e ela vai contar sobre isso, mas hoje ela representa uma mulher que é uma das maiores treinadoras de palestrantes do país. Ela tem 3 livros best-seller, o Faça o Tempo Enriquecer Você, Faça o Tempo Trabalhar para Você e Faça a Sua Comunicação Enriquecer Você. Fora isso, ela é CEO do instituto que tem o nome dela. E o nome dela qual é? Tatiane De Angela. Eita, nome difícil. Normal, viu? Todo mundo sempre fala, como que fala? É De Andela, é De Angela. Minha mãe complicou aí, mas é bom que marca, né? Tatiana De Angela. De Angela. Tá vendo? Agora eu acertei. O meu também é complicado, viu? Não tem dúvida. Acertei falar que você pivotou sua vida várias vezes? Nossa, foram várias vezes, viu? Desde a infância até hoje. Acho que Continua. todo mês eu pivoto a vida aí em algum aspecto, viu? Pivotou de namorado muitas vezes? De namorado. O marido tá aqui assistindo, mas agora, ó, depois do casamento aí, não vou pivotar mais não. O que é o pivô? O que o pivotar representa para você? Para mim representa uma transformação, uma revolução, sabe? Uma mudança, assim, completa, não só da forma de pensar, mas da forma de agir, o comportamento e tudo. Para você, suas pivotadas foram importantes para ser quem você é hoje? Ou seja, teve pivotadas que você acertou, teve pivotadas que você errou, não sei, você vai contar, mas Sim. Elas foram importantes na sua vida? Muito importantes. Até as que eu errei, porque quando a gente erra, a gente aprende, né? A gente cresce. Então, hoje, quando eu olho para trás, assim, para minha trajetória, para minha vida, eu falo, nossa, que bom que eu aprendi, que eu cresci, não vou errar mais nesse sentido, sabe? E para quem não te conhece, então, me fala um pouco dessa trajetória. Quem era a Tati lá atrás, quem é a Tati, como é que a Tati foi ao longo dos anos se transformando nessa mulher poderosa, nessa maior treinadora, palestrante e treinador de palestrantes, né? Rainha das palestras. Sim, rainha das palestras, que o pessoal sempre chama.
É legal, assim, quando eu olho pra minha trajetória, tem vários momentos, inclusive na infância, mas teve um ponto de virada da minha vida, que foi com 11 anos. Esse, pra mim, assim, foi um primeiro despertar muito grande. Porque eu sempre tive muita mentalidade, assim, de otimismo, sabe? E quando você tem uma mentalidade de otimismo, de, nossa, tudo é maravilhoso, mesmo sem ter muita condição financeira, tudo é maravilhoso, tal, as pessoas pensam assim, as pessoas falam muito de energia, né? Energia positiva atrai. E atrai mesmo, eu acredito nisso. Só que o ato de você pensar sempre positivo e ver o lado bom das coisas não significa que tudo vai ser às mil maravilhas na sua vida sempre. Então, uma coisa que eu aprendi muito com a minha avó, que ela fala assim, os pássaros não cantam só quando eles estão felizes, mas eles cantam para ficar felizes. E baseado nessa filosofia da sua avó, você entendeu que você precisava cantar para ficar feliz? Exatamente. Só Com que aí 11 veio o anos. ponto da virada, Com com 11 11 anos. anos. Por quê? Minha vida estava uma vida normal. Era simples, era humilde. Tiveram momentos da minha vida que eu tive que escolher entre andar de ônibus e comer, porque eu não tinha dinheiro para os dois. Então a gente tinha uma vida muito restrita financeiramente. Mas eu tava assim, tá bom, minha vida tá ok, é normal, tal. Só que neste ano, com 11 anos, minha mãe me conta que o meu pai não era o meu pai. Né? Então, como assim? Eu falei, cara, eu sou adotiva? Como? Eu não Com essa esperava idade, isso, né? com Com 11 essa idade. anos. E ela falou, Tati, o seu pai de criação é o que mora hoje com a gente, e o seu pai biológico você não conhece, ele é um grande empresário, mora em Brasília, muito bem sucedido, tal. Só que minha mãe me contou isso de uma forma muito palestrante memorável, sabe? Ela contou em formato de storytelling, e ela colocou um final feliz. Ela contou uma história e transformou ele num final feliz. Isso, e como se a história não fosse minha. Então, assim, Tati, tem história de uma menina, e essa menina, certa vez, ela descobriu que ela tinha dois pais. Um pai era muito rico, outro pai era muito pobre. E aí ela ia passar as férias na casa do pai rico, e viveram felizes para sempre. Então, na hora que ela me contou isso, eu falei, nossa, história diferente, mãe, é da Disney. E ela pegou e falou assim, essa é a sua história. E quando ela falou essa sua história, criou em mim uma expectativa de viveram felizes para sempre. Exato, E porque imediatamente era essa história, né? era essa a história. Eu falei, nossa, vamos colocar em ação essa história, né? Quero conhecer meu pai biológico, quem é ele, aonde que eu acho, tal. E a gente foi atrás e eu liguei pra ele, consegui o telefone. E quando eu liguei pra ele, ele falou assim: "Olha, nunca convivi com você, não espere de mim amor. Se você quiser, você entra na justiça e requer na justiça o seu direito de filha." E você com 11, com 12 anos? 11 anos. Uau. Sabe, 11 anos, aí eu me lembro que quando eu tava com o telefone assim, minha mãe tava aqui na minha frente, com a expectativa também, assim, e aí eu fiquei mais branca do que eu já sou hoje, e eu virei pra minha mãe na hora que eu desliguei o telefone e falei, mãe, pelo menos eu tenho dois pais, né? Então deixa eu olhar pra esse um que eu tenho, porque eu já tava no lucro com dois. Deixa eu olhar pra esse um que eu tenho, que me dá carinho, atenção, e tá tudo bem, fico só com ele, né? Foi forte, hein? Foi forte. E só que naquele mesmo ano, passaram alguns meses e o meu pai de criação, que era um policial militar, ele foi assassinado com 6 tiros. E daí, quando ele foi assassinado, aí eu falei, e agora, né? Qual que é o mundo de Poliana? Né? Inclusive, no SBT tem aquela novela do mundo de Poliana e eu me identifico super, né? Porque eu sempre vejo o lado bom das coisas. E eu falei, tá, e agora? Agora eu não tenho nenhum pai de verdade. E ele faleceu da pior forma possível. Só que naquele momento eu entendi, e aí foi o ponto de inflexão, assim, foi o pivotar da minha vida, sabe? Foi o momento que eu entendi que a nossa vida é feita de decisões. E independente da circunstância que eu estava vivendo, independente da condição que eu estava vivendo, não era a condição que eu mais sonhava para a vida, não era a condição ideal, mas eu podia decidir a partir dali fazer diferente na minha vida. Ou seja, ficar triste chorando aquilo ou buscar algo diferente para você e tomar Exatamente. sua decisão e as rédeas. Com 11 anos, muito nova, acho que isso foi marcante para você, tanto é que você está comentando com a gente, contando essa história aqui para gente. Foi bem marcante para você e você deve carregar isso muitos anos, né, dessa situação que aconteceu com você. Mas antes da gente continuar essa história, que está bem legal, e aí você vai entender a conexão com o mundo das vendas e o mundo da produtividade e o mundo das palestras, na sequência, eu queria convidar você que está assistindo tem aqui na tela um QR Code. Você aponta seu celular para esse QR Code e entra no ambiente da comunidade do Pivotando. Isso mesmo. Nesse ambiente você vai poder participar, ganhar prêmios, responder perguntas. É como se fosse um quiz aqui do programa, e você vai poder fazer várias coisas lá dentro. Então é bem legal, participe e obviamente ser notificado dos episódios, enfim, gamificar e participar e brincar com a gente aqui no Pivotando. Acho que é muito importante essa troca, né? Que não é só eu falo, você escuta. Então não deixa de clicar aqui
no QR Code e participar do programa mais ativamente, fazer parte dessa comunidade, né, Tati? Isso é muito importante, a gente ter comunidade, né? As pessoas Sim. interagirem com a gente, né? Esse mundo digital é preciso isso, né, Tati? Com certeza. E eu falo que a comunidade ela já começava lá atrás, antes da internet, né? É uma coisa que eu tenho comigo todos os meus fornecedores, todos os meus amigos, parceiros, o porteiro do meu prédio, eles são tão amigos, tão próximos a mim, que eu falo, eu sempre consigo coisas que poucas pessoas conseguem pelo carinho, pela amizade, por essa troca, pela forma de tratamento. Isso faz completa diferença. A gente vai falar um pouco sobre vendas aqui também, né? Vamos falar agora, inclusive, porque eu tô lendo aqui que você, depois desse episódio aí e tal, você começou a ter sua primeira experiência com vendas. Exatamente. Né? E com essa garra, com esse episódio que aconteceu na tua vida, você foi pra cima. Porque você precisava fazer dinheiro. E ir pra cima significa enfrentar um medo tremendo que eu tinha. Porque você tinha medo, Tati? Eu tinha muito medo da rejeição. Imagina, meu pai biológico vira pra mim... Na verdade, assim, minha mãe, quando ela engravidou, ela já tinha pensado em abortar. Então, existem estudos da psicologia que mostram que o feto, ele já sente, né? Todas as emoções, toda a sensação e tal. Só que nisso eu não tinha consciência. Só que depois, com 11 anos, eu tive consciência total da rejeição ali, por parte de pai. E tudo isso vai gerando uma série de traumas que eu tinha pavor de vender, eu tinha pavor de receber um não. E vendas, existem estatísticas, não, né? Estatísticas que mostram que a cada 15 nãos vem um sim. Você tá generoso, são 30 não. 30 nãos, meu Deus do céu, tá só aumentando esse negócio. Mas hoje em dia, com a concorrência, com a competitividade, só aumenta mesmo o número. Então, eu tive que aprender a lidar com essa rejeição e fui para uma área que eu enfrentei de frente o bicho de 7 cabeças, que era a rejeição. Venda? Qual foi a primeira venda? Minha primeira... Foi de quê? Tirando da infância, porque na infância, assim, eu já vendia retalhos, minha avó era costureira, eu pegava os retalhos dela para vender, amostrinha de perfume da Avon, usadas, que ela me dava para eu brincar, eu saía vendendo, porque, assim, eu não tinha mesada. Então, lá atrás, eu já queria fazer meu dinheiro de alguma forma. Comecei com 7 anos, né, a venda. Mas aonde que mais marcou minha vida foi quando eu comecei no marketing multinível, a vender Nippon Flex, que era colchões, e eram colchões, assim, pra época, né, a gente tá falando isso, sei lá, uns 20, 30 anos atrás, hoje eu tô com 39, né? Que é 10, porque senão você vai fazer conta da tua idade. Vai fazer conta, né? Eu já falo logo, esses dias eu fui buscar lá no Google, Tati De Angelo, pra ver o que o pessoal mais buscava, né? Primeira coisa que apareceu foi idade, eu falei, caraca, tá todo mundo querendo saber da idade. Qual? O que pesquisam de mim? O quê? Fortuna. Fortuna, olha só. Fantástico, tá vendo? Não é idade, pelo menos, né? Pelo menos o meu, eles olham assim e falam, essa menina aí fala que já fez 300 cursos e tal, vamos ver a idade dela, né? Como que vai ser? Quem é essa moça que quer me ensinar aqui, né? Exatamente. Que idade tem essa pessoa? Até isso te ajuda, né? 39 é uma idade poderosa, Sim. né? Putz, 39 tem muita vivência, né? Muita, e aí, então, no multinível, lá no colchão, você começou... Nossa. Isso era onde? Goiânia? Goiânia, morava em Goiânia nessa época. E eu tinha que visitar a casa das pessoas, né? Então tinha desde a parte assim de agendar, fazer prospecção mesmo. Trabalhava para alguém ou para você? Era para mim, que é marketing multinível, né? Então você faz a sua lista de contatos, você vai lá e tenta fazer a reunião com a pessoa. Só que eram colchões de 15 mil reais, 20 mil reais. Ali que você começou a ganhar seu primeiro dinheirinho de verdade. Ali foi o começo, foi um treinamento, mas ali o bom foi para mudar o termostato financeiro. A mentalidade. Porque até então eu tinha vendido várias coisas mais barato. Tinha vendido bombom, tinha vendido costuras, várias coisas baratas. Isso já era com que idade? 16, 17 anos? Nessa época eu devia ter uns 15, 16 anos. Termostato o quê? Financeiro. Termostato financeiro. Gostei desse termo, termostato financeiro. Mudar a mentalidade. Expandir a mentalidade total. Legal, que termostato financeiro. Aprendi mais uma coisa hoje, hein? Olha aí, gente, Pivotando me ensinando sempre. Então, depois do colchão, você fez o quê? Aí eu vendi semijoias, pegava semijoias no consignado, vendia. Ali eu já conseguia me manter ali com um salário de 3, 4 mil reais por mês. Que você fazia, né? Era o seu salário, você era independente. Né? Exatamente, ali era profissional liberal. Você entrou para trabalhar para uma empresa depois de quanto tempo? Depois eu fiquei uns 2 anos trabalhando ali só com semijoias. E eu entrei, só que eu não abri mão da semijoia. Eu entrei para trabalhar numa faculdade. Antes disso eu tinha trabalhado como recepcionista e tal, mas foi pouco tempo. Aí o marco mesmo foi na faculdade. E lá na faculdade eu vendia cursos de pós-graduação
também em valores médios de R$ 15.000 cada curso de pós-graduação, né? 2 anos que a pessoa ficava. E eu vendia esses cursos para ganhar R$ 500 por mês de salário fixo. Aí, claro, tinha a comissão, mas o fixo era R$ 500 por mês. Olha aí, você pivotou dentro do segmento de vendas, né? Você pivotou de colchão para, não, de bombom para colchão, de colchão para joia, de joia para curso, para serviço, que é muito parecido com o que você faz hoje. Né? Exatamente. Então, acho que a grande escola da sua vida, né, foi nessa parte da faculdade, né? Sim. Quais foram os teus maiores, que você se lembra, até a faculdade? Vamos falar antes da faculdade, tá? Pra gente encerrar esse ciclo dessas pivotadas. Assim, qual foi o teu maior aprendizado e quais foram os desafios que você enfrentou durante esse aprendizado? Olha, antes da faculdade, o desafio é, primeiro, eu trabalhei muita questão de sonho, porque a minha infância inteira a gente não teve carro em casa. Então, assim, o carro virou pra mim um troféu, Era um uma objeto meta. de desejo, era uma meta Então você muito lutava grande. pela meta. Você vê a importância, gente, de ter uma meta, né? Exatamente. Então a meta fez com que você batesse a meta. Exatamente. Né? Você foi atrás disso, né? Teve uma tia minha que me perguntou, e aí hoje quando eu olho pra trás eu fico rindo. Falei, cara, como assim, né? Eu morava numa casa muito simples, assim, favela mesmo. Eu tenho as fotos que hoje eu mostro nas minhas palestras, o pessoal fica impressionado, porque quando falo não dá pra acreditar. Era telha Eternite, e entre a telha Eternite e o muro, tinha um buraco assim, que entrava tudo quanto é tipo de bicho dentro de casa. Então eu falava assim que já era o meu animal de estimação, eram os ratinhos que moravam com a gente. Eu dormia com os ratinhos lá, passava calango, um monte de coisa, sabe? Então, você foi forjada, né, cara? Você foi preparada para dentro desse ambiente a enfrentar tudo, né? Exatamente. Inclusive com um trauma familiar, né? Uhum. Só que aí o que aconteceu foi uma tia minha perguntou, falou, Tati, quando você fizer 18 anos, se você pudesse escolher entre ter um carro seu ou ter um apartamento, o que você escolheria? Eu escolhi o carro. Bom, mesmo mas na casa. Escolheu. Escolhi, Escolheu. Aí eu, quando eu olho pra trás, eu fico rindo, mas é porque assim, eu já passei todo tipo de circunstância em ônibus, né? De perder ônibus, que o ônibus estava lotado e chegar atrasada no trabalho, de ser assaltada dentro do ônibus, de pegar chuva e chegar com um pintinho molhado em casa, porque peguei a chuva. Então, eu lembro que todas as vezes eu tava no ônibus e na força do ódio eu olhava e falava assim: quando eu ganhar meu dinheiro, a primeira coisa que eu vou fazer é ter meu carro. Eu vou comprar meu carro. Interessante, sabe? né? Porque a questão do carro, ela te incomoda, de não andar no ônibus, te incomodava mais do que morar na casa com os bichos, né? Exatamente. Mas que bom, assim, Exatamente. cada um tem as suas escolhas, as suas preferências, mas você conseguiu comprar o seu carro. Consegui comprar meu carro, consegui a casa hoje também. Não, hoje não. Hoje eu não tô falando hoje, tô falando lá atrás. Dia, lá quando atrás. foi que você realizou o sonho? Essa é a pergunta. Você realizou antes da faculdade ou quando você entrou na faculdade? Antes da faculdade, né? Você já Durante você já conseguiu comprar umas semijoias e tal? Exatamente. E meus tios, irmãos do meu pai biológico, também me conheceram, né? E aí eles também me ajudaram, quiseram fazer parte disso, quiseram sabe? fazer parte disso, viram que estava errado aquele movimento. Sim. E só uma curiosidade, até hoje você não teve nenhum relacionamento com ele esse tempo todinho? Até hoje. Nunca aquela ligação foi a primeira e única? Foi a primeira e única, e claro, na época que meu pai de criação faleceu, aí minha mãe falou, cara, não tem como, porque ela não estava trabalhando naquela época. Ela falou, como que eu vou sustentar a Tati sozinha e tal? Aí naquela época a gente entrou na justiça. Então a gente chegou a ver algumas vezes em audiências, coisas do tipo. Então, mas ele estava ali por obrigação. Contato. Estava ali por obrigação. E no meu casamento, casei o ano passado, né? Eu mandei um convite pra ele, porque eu perdoei, sabe? E eu sei que tudo é questão de tempo, né? Tem uma passagem na Bíblia que fala, há tempo para todas as coisas. Então eu sei que há um tempo que talvez ele vá se arrepender, e se não arrepender tá tudo bem, é mais com ele do que comigo. Exato. Mas eu sei que se algum dia ele desejar ter o contato, eu estou aberta a isso, porque eu já perdoei. Eu sei que as coisas que as pessoas nos fazem é muito mais sobre a programação mental que elas tiveram, o contato que elas tiveram, então tem um novo olhar sobre isso também. Ele não teve a oportunidade aí de conhecer quem você é de verdade. Sim, porque você é uma mulher poderosa e vencedora, batalhadora, como muitas empreendedoras brasileiras, né? Você é um exemplo disso e hoje você impacta milhões de pessoas. Sim. Né? Então, ele ter a oportunidade de conviver hoje, pelo menos mesmo que superficialmente, mas seria muito bom para todo mundo, né? Para ele. Mas enfim, não vamos, é sobre ele, né? Vamos para frente. Eu sou adepto da família, então fica difícil para mim lidar com esse tema, né? Sim. Mas eu entendo que o mundo, as pessoas às vezes têm uns pensamentos meio estranhos em relação ao que a gente acredita, né? Sim. Que cada um tem sua crença, sua forma de pensar. Mas vamos lá. Você entrou na faculdade,
quer dizer, não é faculdade, você vendia cursos de faculdade. É, Né? Então eu você já entrou como tinha feito a vendedora. faculdade. Na época que eu entrei para vender curso de pós-graduação, eu já tinha feito minha faculdade e já tinha feito uma pós-graduação na FGV. Tá. Aí lá eu peguei e falei, cara, eu quero trabalhar aqui no curso. E por que que eu entrei ganhando R$ 500? Porque eu já ganhava uns R$ 3.000 só com semijoias, né? Por que que eu aceitei Boa. um valor pequeno desse? Porque ali eu vi possibilidade de crescer naquela empresa e vi possibilidade de eu estudar. Eu sempre amei estudar, né? Tanto é que na época que eu fiz a minha pós-graduação lá na FGV, a gente ficou inadimplente, eu não estava conseguindo pagar as contas da faculdade. E aí foi algo muito apertado, depois a gente finalmente pagou. Mas eu sempre, assim, paguei um preço, de mal tinha o que comer, mas estava lá eu pagando o curso para estudar, sabe? Muito bem, mas na faculdade ou vendendo a pós-graduação, você se deu bem nisso? Porque você mudou muito, né? Você se deu bem no começo ou você teve um aprendizado, teve uma curva? Nossa, não, no início, o dono da empresa pensou até em me desligar, porque Não deu certo. eu não conseguia bater meta. E detalhe, foi ali que me despertou também para produtividade, porque eu trabalhava na área de vendas, mas eu trabalhava 15 horas por dia, de segunda a segunda-feira, e quando chegava o ranking de vendas no final do mês, eu nunca estava em primeiro lugar no ranking de vendas. E aí o pessoal não entendia, falou, nossa, essa menina é esforçadinha, mas ela não tem resultado. Né? E aí o dono... Ela é inha, né? Inha, exatamente. Aí o dono da faculdade falou, cara, eu vou demitir essa menina, mas ela é tão esforçada, vou dar mais uma chance, vou dar mais uma oportunidade. E graças a Deus, ele deu mais uma oportunidade, porque foi o tempo que eu precisava para mostrar o resultado. Porque o que eu fazia de errado? Eu trabalhava muito, mas sem estratégia. Aí, a partir do momento que eu vi que não estava funcionando, aí eu fui naquela frase de Einstein, que é uma insanidade humana você querer resultados diferentes fazendo sempre a mesma coisa. Então, o que eu fiz? Eu falei, cara, eu vou parar de trabalhar 15 horas por dia, vou trabalhar igual gente normal, horário de expediente. Só que toda essa margem aqui, eu vou tirar para estudar. E eu comecei a desenvolver novas habilidades que eu não tinha. Habilidade de vendas, apesar de eu já ter trabalhado na área de vendas antes. Mas vender eu serviço ainda... era diferente e precisava aprimorar mais. Produto e serviço é diferente, são jogos diferentes. Uhum. E aí eu fui estudando vendas, negociação, liderança, marketing, comunicação. Né? A minha comunicação era muito insegura. Hoje, quando eu vejo vídeos meus lá atrás, era uma voz infantilizada, era uma voz insegura. Uhum. De vez em quando eu coloco um antes e depois assim na internet, o pessoal pira. Fala, não, Tati, não pode ser a mesma pessoa. E aí eu falo, ó, é possível, se deu certo pra mim, vai dar certo pra qualquer pessoa. Se eu conseguir fazer comigo mesmo, isso se transformou num método, que esse método, inclusive, virou um livro. Virou né? um livro. Que virou um livro Exato. do que é a produtividade, como é o nome dele? O primeiro foi o Faça o Tempo Trabalhar para Você. Faça o Tempo Trabalhar para Você, exatamente. É um livro verdinho, se eu não me engano. Que tem um relógio, Sim, né? Tem um relógio, exatamente. Eu me lembro dele, porque eu conheci você quando você começou a fazer palestras, muitos anos atrás. Foi. Né? Nessa época do livro, inclusive. Na época do livro, na época do lançamento do livro. E então, você, de lá para cá, você prosperou no sentido de impactar cada vez mais pessoas e começou com a produtividade baseado na solução do seu problema de vendas. Exatamente. Né? E aí você teve um crescimento dentro dessa empresa. O que aconteceu? Nessa empresa aí, quando eu comecei a estudar mais do que trabalhar e aplicar tudo isso rapidamente no meu trabalho, eu comecei a crescer drasticamente. Me tornei gerente comercial, gerente nacional, me tornei diretora executiva e basicamente em 5 anos eu saí de um salário de R$ 500 para um salário de R$ 50 mil por mês. R$ 50 mil de 500 reais para R$ 50 mil. Isso se deu graças à implantação na sua vida de um método. Exatamente. Ensina para as pessoas o que elas precisam fazer para sair de um salário de R$ 500 para um de 50 mil. Fantástico. Fala aí. Vou passar 3 passos aqui muito úteis que eu apliquei e deu muito certo. Primeiro passo foi dedicar um tempo, nem que seja assim 2 horas, 1 hora por dia para estudos. E pensando, que habilidades que eu preciso desenvolver para conseguir bater meta, ter mais resultado nesta área específica. Então, o ato de eu estudar, seja com livro, seja fazendo um curso, isso me trouxe muita bagagem, muito repertório que me ajudou a aplicar. Segundo ponto importante que eu apliquei lá naquela época e que deu muito certo, eu eliminei os ladrões do tempo. E eu percebi que a produtividade é um grande diferencial competitivo para quem é vendedor. Porque tem vendedor que ele é muito bom porque ele é ousado, ele é muito bom porque ele sabe se comunicar com todo mundo, ele consegue estabelecer um rapport muito grande, mas se você for ver, ele não cumpre agenda. Se você for ver, é questão de probabilidade. Quanto mais pessoas eu falo por dia, mais chances eu tenho de vender. Então, eu comecei a trabalhar essa questão da probabilidade. Eu falei assim, olha, eu preciso trabalhar e render mesmo durante o horário de expediente. E aí, o que é eliminar os ladrões do tempo? Dentro da minha pesquisa, no meu estudo, existem 28 ladrões do tempo.
Dos ladrões do tempo, dos 28, tem procrastinação, falta de organização, falta de planejamento. Mas um que mais me marcou, redes sociais é muito forte também. Demais. Hoje em dia, então, Hoje em antigamente dia, era novela, hoje em dia... Aí, o que mais me marcou foi interrupções. Esse é o que eu chamo no meu livro de chefe da quadrilha. Por que ele é o chefe da quadrilha? Porque o tempo todo você tá ali concentrada, trabalhando, e aí tem gente que te interrompe. E te interrompe pra falar, aquele cliente te ligou hoje? Onde você vai almoçar? Ou você vai ficar aqui até que horas? Coisa de segundos. Você vai e responde pra pessoa, só que quando você volta pra responder um e-mail, você precisa ter o retrabalho de ler esse e-mail tudo de novo. Pô, mas se você não responde, você é mal educada, não? Exatamente. E aí, como é que resolve isso? Aí, o que a gente faz? O plano de ação é criar um acordo de convivência. Entre no time, na equipe. Isso. Eu criei um acordo de convivência para reduzir as interrupções, porque existem estudos da neurociência que mostram que cada vez que você é interrompido, você gasta de 7 a 14 minutos para se concentrar novamente naquilo que você estava fazendo. Então, você estava ali fazendo um trabalho concentrado com uma ideia brilhante, alguém te interrompe por segundo, você volta aqui e fala, que ideia brilhante mesmo que eu tive, cara, não, sabe? Perdi o time Perdi da o ideia, time, né? exatamente. Então, a gente combinou de fazer momentos de silêncio no trabalho, a gente combinou de trazer aquelas placas, sabe, na pegada de rodízio, que tem o verde e o vermelho. Verde significa interrompa com moderação. Bota ali, tá vermelho, não enche o saco. Vermelho tá verde, fala, pelo amor de Deus, só em caso de vida ou morte que eu tô aqui fazendo um trabalho com prazo apertado. Eu trabalhei numa empresa, Tati, nessa linha, que a gente tinha um boneco que era um macaco. Aí botava, assim, eu tenho um macaco aqui para resolver um Muito bom, adorei. Se colocou o macaco na mesa, significa, não conversa comigo aqui agora não, que eu tenho um macaco para resolver. Então eu boto o macaco na mesa do outro, que às vezes a gente quer passar o problema, né? Muito bom. Muito bom. Mas vamos lá, você falou uma coisa muito interessante, que são checklist, ou seja, a relação daquilo que te atrapalha, né? Sim. E que te toma teu tempo. Então você escreveu isso. Uhum. Você fez uma relação. Então isso é muito bom para quem está assistindo. Se você quer ter melhor produtividade, escreve o que te atrapalha, como é que ele escreve? Ele escreve o quê? É importante você começar a observar, falar assim, nossa, isso aqui tá me tomando tempo. Até uma das coisas que eu falo muito do corpo de bombeiros. Um dia eu falei assim, nossa, eu tô igual o corpo de bombeiros, só apagando incêndio. E aí tinha um comandante do corpo de bombeiros comigo, e ele falou assim, o que o corpo de bombeiros faz? Não. O que a gente menos faz é apagar incêndio. A gente trabalha 99% do nosso tempo na prevenção. Então, basicamente se acontecer um pepino, acontecer um problema, você precisa mapear. Por que aconteceu esse problema? Como é que eu faço para nunca mais acontecer esse problema de novo? E aí você cria plano A, plano B, plano C, vai criando um sistema de blindagem para se proteger com relação a isso. E isso foi uma das coisas que eu comecei a fazer. Tudo, eu vi e falei assim, aconteceu esse pepino uma vez, nunca mais isso aqui vai acontecer de novo. Recebi um não por conta disso, de uma conversa mal feita, agora eu vou corrigir essa conversa dessa forma, porque isso aqui atrapalhou tal coisa e tal. Como então, que eu posso estar mais preparado? Mais preparado. Você vai mapeando, digamos, né? Exatamente. Quando você escreve o que você faz, você pode mapear e ter uma visão melhor das suas atividades no dia a dia, né? Então, muitas vezes a gente tem distrações, é interrompido ou qualquer coisa, a gente não percebe isso, né? Sim. Do que você está dizendo. Então, quando você escreve tudo que você faz e o que você gosta, o que você não gosta, acho que pode melhorar muito. Isso serve para qualquer tipo ou colaborador de empresa ou empresário, né? Exatamente. Muito e bem. Aí, juntando, são 3 passos, né? Então, o primeiro era a questão de treinar muito, desenvolver novas habilidades, que é uma coisa que eu sempre falo, o resultado que você não tem é fruto de algum conhecimento que te falta. Se alguém está tendo resultado e você não, o que ele sabe que você ainda não sabe, né? O segundo, elimina os ladrões do tempo, pra você focar naquilo que realmente importa. E o terceiro ponto foi o espírito de servir, que está muito linkado à mentalidade. E ele parece ser contraintuitivo, porque você pensa assim, nossa, quanto mais eu ajudo outras pessoas, eu estou desperdiçando meu tempo. Não, você está sendo mais produtivo. Por quê? Porque a minha mentalidade é, eu quero ficar rica. Qual que é o segredo para ficar rico? Fazer outras pessoas ricas. Quanto mais eu fizer de forma genuína, de forma autêntica, outras pessoas ricas, mais a riqueza virá para mim. E na época, é muito louco falar isso. Mas você escreveu isso no livro, nesse livro? Escrevi também. Nesse livro, exatamente isso? isso? O da riqueza já foi pro segundo livro. Exatamente, foi o segundo. No primeiro não tinha isso, certo? No primeiro, agora eu nem lembro. Acho que não tinha isso. Não tinha isso, porque o primeiro era muito produtividade, mas não era muito voltada a dinheiro, de riqueza e tal. Ele é muito produtividade e estratégias, né? Exato.
Sim. Eu E não essa sei, parte quem escreveu foi você, mas eu me lembro disso na época. É porque eu já escrevi esse, vários de coautoria, então confesso a você que eu nem lembro mais qual que tá em qual. É igual podcast, né? Fala assim, a gente falou isso da outra vez, eu falei, cara, já fui em tanto podcast que eu nem lembro onde que eu falei o Tá vendo, quê. pessoal? Tanto Eu nem... podcast, ela não tá valorizando este. Oh, meu Deus, é muita coisa, viu? Bom, Tati, me fala uma coisa. Nesse período de vendas aí, cara, o que que fez você... Porque você tá dando o método aí da produtividade e ensinando quem Sim. tá nos assistindo, mas o que que fez você... O que que tornou você uma grande vendedora? Se você pudesse... O que que foi mais? De Olha, servir? Foi mais... Foi o teu método só? Qual foi o teu gatilho principal para se tornar grande influenciadora, vendedora? ó, o principal foi uma sede insaciável de crescer, de prosperar na vida. Por que que eu falo isso? Porque cada não que eu recebi, cada pessoa que eu ligava e me destratava no telefone, era extremamente grosso, e às vezes não era comigo, porque ele nem me conhecia, era com a vida, Era né, sobre com a ele, né? situação, Mas cada, assim, vontade que me deu de desistir, eu sempre lembrava dos meus sonhos, eu sempre lembrava de onde eu queria chegar, e eu falava assim, cara, eu não tô nem aí. Pode me humilhar, pode me destratar, pode fazer o que for, mas eu vou chegar lá, eu Então, vou, a eu sou meta do imparável. carro que foi batida, você arranjou outra meta. Várias outras. Outras metas. Então, isso continuou sendo importante para você. Com certeza, com Continua até certeza. hoje? Até Qual é, hoje. hein? Qual é a de hoje? Até hoje. O que você Hoje, quer ser, hein? Conta pra nós. eu, Olha ali para aquela câmera e fala. nossa, Vamos assim, profetizar que vai acontecer, Tati. tem as metas materiais e tem as mais emocionais, As assim, duas, né? as duas. A material agora, eu quero comprar uma casa, né? Eu já tenho hoje uma casa que é minha, mas eu olhei fui olhar pra Mural dos Sonhos e me arrependi, né? Porque quando dá um Mural dos Sonhos, aí eu fico no desespero pra poder realizar. E eu vi uma casa de 16 milhões que eu falei, é essa. Eu quero essa casa. E o Cadu já tá desesperado comigo, que eu já tô querendo comprar. Ele, Tati, calma, a gente tá investindo na empresa, a gente tá construindo agora uma nova sede, né? Então, eu tô desesperada querendo fazer a sede e a casa. A casa de 16 milhões é um sonho. Tá vendo, ó? Já tá registrado aqui, tá registrado. Quando eu anunciar nas redes sociais, já vai ver. Fala, ih, aquela casa ali, ó. Aquela casa que a Tati falou do sonho grande dela. Sim, que já entrou no mural. E do pessoal. E do pessoal, eu quero muito, esse ano ainda, engravidar. Quero muito ter filho. Né? Se vier gêmeos, melhor ainda, que é o meu sonho, ter gêmeos. E quero muito, assim, eu quero fazer um próximo livro que quero me dedicar muitos anos nesse livro para ele ser, tipo, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, sabe? Entendi. Eu quero um livro que seja, assim, um best-seller mundial, nessa linha que transforme de como influenciar vidas. Vai ser linkado à comunicação, relacionamento, vai ter um viés, mas é muito mais sobre a pegada, assim, o quanto que ele mudou a vida de tantas pessoas, o quanto que ele foi impactante para o mundo, sabe? Eu quero fazer algo, a gente está numa vibe de internacionalização da empresa agora, a gente acabou de fazer um lançamento, todo o mercado latino-americano, né? A gente já estamos com mais de 500 alunos lá da região, tudo com a inteligência artificial, tá? Uau. E já fizemos um evento nosso. Em várias línguas Várias línguas, várias. E já estamos também, a gente fez um evento agora em Miami, também, que foi incrível, o evento presencial lá. Então a gente tá nessa vibe de internacionalização e eu quero fazer algo que impacte o mundo inteiro, sabe? Isso mas na linha de... Porque hoje você está muito na linha de treinar palestrantes, né? Sim. Você quer falar nessa linha, nessa expansão mundial. Você foi com esse tema? No tema, eu colocaria comunicação para ser um pouco mais macro, porque se eu falo palestrante, algumas pessoas que não sabem que existe um chamado dentro de si, já pode ter uma resistência, tem uma resistência, né? não quero não falar no palco. Então eu pegaria um topo de funil, assim, eu ainda estou estudando qual linha, qual é a melhor mas abordagem? trabalhar muito a questão da mentalidade, principalmente. Mas teve um período lá atrás que você se deu muito bem, mas até que você foi demitida. Sim. Você cresceu, foi ganhar 50 mil, se tornou até sócia da instituição, pelo que eu sei, mas só você foi demitida. E aí você decidiu montar seu próprio negócio. Como foi essa demissão? Foi um soco na boca do estômago? Foi necessária? Nossa. Ou se não tivesse acontecido, você não... O que é que aconteceu? Não precisa contar o que aconteceu, mas essa virada, você decidiu montar o próprio negócio virando a chave? Você chorou, teve luto?
Tive, mas eu não me permiti ter muito, sabe? Tanto é que depois que as coisas já estavam engrenadas, tive que trabalhar na terapia porque tinha muita coisa escondida ali, sabe? Ali dentro. Às vezes, eu tenho uma tendência a esconder o meu emocional, deixá-lo reprimido, né? E eu sei que isso não é bom também. Mas na época, foi assim, cara, eu fiquei sem chão. Um sentimento de impotência total e de ingratidão até. Porque eu tava muito bem na faculdade. E se fala assim, Tati, se eles não tivessem te demitido, você sairia da faculdade? Provavelmente até hoje eu estaria lá. Porque eu estava acomodada, estava na zona de conforto. Cara, um salário de 50 mil reais por mês tá ótimo, né? Entrar limpinho no seu bolso tá maravilhoso. Então eu tava muito confortável, eu tinha reconhecimento, eu tinha poder, eu tinha tudo ali dentro. Então jamais as pessoas falam, Tati, o que te levou a empreender? O que me levou a empreender foi a dor mesmo, né? De sair de lá. Na verdade, ali tem a analogia da vaca, né? Que você é a Aham. única vaca que o cara tinha, que dava leite, a Isso. vaquinha, e empurraram a vaca do precipício. O que Foi. aconteceu? Ele ficou chorando, ele foi cresceu sem a vaca, né? Cresceu, Foi- depois foi ficou muito maior, né? muito Depois estava uma maior, né? mansão Então, ali. no mesmo momento, cadê minha vaca? Como é que eu vou ter o leite, né? Mas foi o que você Sim. fez. E é uma das coisas que eu falo muito para as pessoas. Às vezes a gente não entende, porque eu questionei muita coisa na época, sabe? Porque eu falei, foi uma armação, foi um jogo empresarial, eu não tive malícia, tal. Quanto tempo Eu você ficou questionei remoendo isso, né, muito. cara? Então, Nossa, perdeu um tempo danado, né? exatamente. Aí, depois de um ano, você já estava bem nessa Aí, empresa? aí eu fui, montei minha empresa. Eu tava bem no sentido de ter uma reserva financeira legal, porque com 27 anos eu tinha acumulado mais de 1 milhão na minha conta. Uhum. Então, só que aí foi bom e ruim, porque eu tinha 1 milhão para investir, só que aí eu fui desperdiçando, porque aí não é aquele negócio assim, cara, eu preciso fazer a empresa dar certo, eu preciso fazer dar resultado. Não, eu tenho reserva financeira, qualquer coisa, a reserva financeira supre. Super. E aí o que aconteceu foi que eu perdi, ao longo de 1 ano e pouco, eu perdi esse 1 milhão e 300 mil que eu tinha de reserva, porque todos os meses a empresa nova dava prejuízo. E eu me consolava falando o seguinte, tem estatísticas do Sebrae que fala que no primeiro ano é normal as pessoas terem prejuízo. Então eu Sim. me consolava nisso. Tá, mas você vendia o quê nessa empresa? Já fazia o quê essa empresa? Aí montei uma empresa na área de educação para dar treinamentos e palestras nas empresas. Ah, tá. Então, Você era o produto. eu era o produto. Você era o ali produto. já. Então aí você já era o produto, você já era a Isso. palestrante. Na época Só me esses vídeos que surgiram... você fala que quando você melhorou, dessa época os vídeos? Sim, nessa época Dessa que eu época. comecei a fazer os vídeos. Isso o quê? 2010, 2011, 12? Não, ali já era 2015 para 2016 ali Tá. já. E aí o que acontece? A empresa deu muito prejuízo e aí eu encontrei uma menina que estava dando lucro, resultado no primeiro mês de empresa, né? E aí eu falei para ela, nossa, você resolveu empreender? Aí ela falou, Tati, resolvi empreender inspirada em você. Você foi minha inspiração para resolver empreender. Vi que você tá voando, tal, porque era fama, né? Vi que você tá voando, tal. E aí você foi minha inspiração. Aí eu fui consolar ela, falei, olha, não liga não, porque nos primeiros meses é normal ter prejuízo, tal. Ela falou, é mesmo? Nossa, nos 3 primeiros meses já tive super lucro. Aquilo me deixou inconformada, sabe? Eu falei, como assim? Que ela tá tendo lucro, se inspirando em mim, e eu com esse prejuízo todo há anos arrastando, sabe? Eu falei, não aceito isso. E aí ali foi um ponto de virada também, foi um momento de pivotar, que eu falei, cara, não aceito. Só que E eu o que tava você fez jogando, para sair do prejuízo pro lucro? fui entrar numa mentoria do digital. Ah, E mais o problema, eu tinha saído de executiva para empreender. e Então não- já tive que aprender um novo jogo novo que... jogo completamente diferente. Exatamente. Depois, como empreendedora, agora com a minha empresa, sabendo sobre fluxo de caixa, contabilidade, um monte de coisa que antes eu não tinha acesso, aí eu aprendi, né? Aí eu fui sair do offline, porque as minhas palestras eram todas presenciais e todas em Uhum. company. Aí eu fui sair do offline para a internet. E outro jogo, porque a linguagem que eu fazia era uma linguagem muito acadêmica até então. Mas essa menina que falou com você, ela era da internet? E ela era de consultoria, ela era em company também, mais também. em company. Mas Mas ela já estava tendo lucro. Então, mas ela não estava na internet para dar lucro, né? Não Você foi para tava. você foi para o movimento escalável da Foi internet. pro movimento. E foi essa palavra que você falou. Eu falei, cara, eu preciso escalar, porque eu já cobrava, nessa época, eu tava cobrando uns 10 mil reais minha palestra. Uhum. Só que eu falei assim, eu tô indo para as empresas palestrar, mas eu tô trocando a minha hora por dinheiro. Você Não estava é vendendo hora, né? isso. E eu descobri isso quando eu tive dengue. E fiquei internada 1 mês com dengue hemorrágica. E aí todas as contas chegaram do mesmo jeito, só que eu não tive receita. Ou Porque... seja, quando você é o produto, se você para de trabalhar, você para de receber o dinheiro, para de produzir. Então, por isso que é importante você criar algo que não seja só dependente de você
e principalmente que seja escalável, que a coisa rode e o dinheiro trabalhe para você e não você pelo dinheiro, né? É isso aí que aconteceu. E aí eu peguei e falei, nossa, agora eu preciso de algo que não dependa de mim. Eu tinha duas saídas. Uma era franquias. Eu fui estudar um pouco o mercado de franquias e vi que era bem desafiador. Ia ter uma curva de aprendizado talvez mais longa ainda do que aquele 1 ano. Eu falei, outra coisa é a internet. Internet parece estar mais acessível, parece ser mais fácil. Então vou pela internet. E aí eu entrei num grupo de mentoria. Nesse grupo de mentoria eu comecei a aprender o que tinha que fazer para jogar o jogo da internet também. E aí foi onde eu fui testando. Só que nisso, claro, teve o fundo do poço mesmo, porque quando a gente conta tudo parece ser muito mais rápido, né? O fundo do poço foi quando eu precisei vender meu carro, vender o carro da minha mãe. Aí o que eu falo para as pessoas, não é só sobre a dor de perder 1 milhão, não é só sobre a dor de ter que vender um carro, mas é o significado que aquele carro tinha para mim. Porque todas as vezes que eu andava naquele carro que eu tinha na época, eu falava, eu dei certo na vida. Exato. E aí, quando eu tive que vender ele... Era o significado, é como era se o você significado. acabei de dar errado. Uhum. E aí eu falei, cara, eu vendi o carro, meu carro e o da minha mãe. Foi um momento de atestado de fracasso total, de eu sou incapaz, eu sou impotente, eu não sou nada daquilo que eu pensava que eu era. E você, como é que você vai ensinar os outros se você não conseguiu nem fazer com você, né? Isso. E eu tava no fundo do poço E aí, naquele como momento. foi para você recuperar isso, para ter na internet já, e como é que você botar a cara lá com essa tristeza? Eu canalizei a energia da raiva pra ação. Eu tava com muita raiva da circunstância, raiva de mim, muita raiva de tudo. Eu peguei, canalizei isso pra ação. E o que foi a ação? Eu comecei a estudar um curso sobre internet, e eu lembro que era feriado de carnaval. Eu tava estudando das 7 da manhã à meia-noite todos os dias. Meus primos fazendo churrasco, minha família inteira falando, Tati, vem aqui, vem só pra almoçar. Eu não saía da frente do computador. Aí eles viraram e falaram assim pra minha mãe, tá, a Tati vai ser internada. Eu tô preocupado com ela. Porque ela tá muito obcecada, tá muito, sabe? Ela queria virar o jogo de qualquer jeito. Exatamente isso. Recuperar o sonho dela. E aí o que aconteceu foi que logo na sequência eu fiz um lançamento, e esse lançamento teve os altos e baixos ali, mas no final das contas eu consegui fazer 100 mil reais. E Que aí foi um sinalizador importante para você ver, o caminho é esse, não é isso? eu falei, se eu conseguir 100 mil, eu consigo mais. Eu falei, e agora já aprendi o jogo. E aí eu fui intensificando. E no que eu fui intensificando e apertando parafuso, o digital é sobre isso, aí foi onde eu fui escalando mais, até que em uma semana eu consegui faturar 1.300.000. Isso 2018? Foi em 2000, o do 1 milhão, porque assim, na internet eu ainda fiquei 1 ano aprendendo, testando, validando, tentei fechar com a agência, deu ruim, aí eu falei, vai ser eu mesma. Então, assim, que eu comecei a ter mais sucesso mesmo foi 2019. 19. Então, 2018 19 você fez 2019. aquele dinheiro que você precisava, quer dizer, que você achava que era importante, que era 1 Sim. milhão, bateu 1 milhão. Agora você entendeu como funciona o mundo digital, como funciona a internet, mas o conteúdo era qual? Porque você tem 3 assuntos: produtividade, vendas e palestras. Qual era o Sim. conteúdo? Comunicação, no caso. Para Para esse 1 produtividade. milhão, qual foi Produtividade foi o produtividade? primeiro. Ah, foi produtividade. Comecei com produtividade. Só que ali eu entrei num platô e não saía desse platô e tal. Aí foi onde eu já estava ministrando várias palestras em Unilever, Votorantim, Banco do Brasil, Você grandes empresas. já tinha um nome como palestrante. Como né? palestrante, eu consegui consolidar esse nome. E as pessoas começaram a me perguntar, Tati, o que você faz? Porque na época eu também não tinha muito seguidor ainda. E falou, como que você faz para, sem ter seguidor, sendo anônima, vender bem, porque eu já cobrava uns 15 mil aí nessa época, sua palestra para grandes empresas, grandes corporações, e tá com a agenda relativamente cheia. Como que você faz isso? Aí foi onde eu comecei a ensinar. Montei o grupo de mentoria, fui para a internet e ali escalou. Aí ali teve muito mais tração, sair daquele platô que eu estava. De produtividade para comunicação e palestras. E se ensinar a as gente for pessoas ver... o que acontecia com você na prática. Você veja, né, cara? Você já fazia palestra há muito tempo. Né? Você veio aprimorando as suas palestras ao longo dos anos. Sim. E quando você entendeu que era sobre isso que as pessoas precisavam, se comunicar melhor, de falar da sua história, storytelling e tudo mais, que aconteceu com você, foi que a coisa pegou você se encontrou, né? Com como dizer assim, certeza. caramba, me encontrei. E foi aí que nasceu o Faça a Sua Comunicação Enriquecer Você? Foi aí que nasceu esse terceiro livro, exatamente. Então aí você disse, caramba, eu preciso criar um novo método, criar um livro, escrever sobre isso e
treinar pessoas sobre isso, Sim. não é? E o que aconteceu, que eu falo muito, foi assim, a importância da gente estar em movimento. Porque eu jamais seria mentora de palestrantes hoje se eu não tivesse passado pelas palestras com produtividade, se eu não tivesse passado por tudo isso. A nossa história nos prepara para receber algo muito maior que vem pela frente, Inclusive as suas derrotas. inclusive as Inclusive vender os derrotas. carros. Exatamente. E muita gente quer chegar logo na vitória. Não, Tati, eu quero saber qual é o tema, qual é a área que eu devo trabalhar para já ganhar os milhões que você ganha É hoje. como se você fosse uma Mas vara mágica, tu clicasse ali, ó, você vai falar sobre isso, vai acontecer isso. A gente até sim, consegue enxergar, né, como mentor, a gente até sim. consegue enxergar alguma coisa que a pessoa não está Tem conseguindo mais enxergar. tração. Só que é difícil você trabalhar quando a pessoa não está enxergando. Então, primeiro tem que fazer ela enxergar, né? Sim, Para com certeza. depois trabalhar, né? E ela precisa ter uma bagagem, uma musculatura nesse sentido também. Então, Como você fez, você mesmo foi sim, estudar, ficou um tempão estudando, trabalhando o mesmo assunto, estudando o assunto para melhorar como habilidades, né? com certeza. Então é isso que você Então, fala hoje. é exatamente sobre isso que eu falo hoje. E aí eu falo muito mais do que palestra, eu falo sobre carreira, né? Como vender suas palestras, para quem vender suas palestras, como montar uma palestra digna de ser aplaudido de pé. Então, e aí entra muito mentalidade também, entra muito comunicação, entra todo o comportamento para o ser humano ser completo, né? Ser por inteiro mesmo. A Tati, ela fala o seguinte: palestrar não é só uma profissão, é uma filosofia de vida. E todo mundo que vive da filosofia de vida de um palestrante consegue ser bem mais sucedido Uhum. em qualquer área da sua vida. O que você quer dizer como filosofia de vida de um palestrante? O que isso importa quando você tem lá, você tem um assunto, você fala bem do assunto? O que isso tem a ver com a filosofia de vida? Quando eu me tornei palestrante, comecei a conviver com vários palestrantes, eu vi quais são os hábitos, os comportamentos que todos têm. Você, inclusive, por exemplo, um palestrante renomado, ele quer aprender todos os dias, ele tem sede por conhecimento. Isso é filosofia? Isso é filosofia de vida, é a postura, é o olhar. A gente olha para as coisas, não é assim, isso aqui passou. Por exemplo, tudo que eu olho, querendo ensinar algo para alguém, eu olho com um olhar mais fixo, eu olho mais atenta. Sabe? Por exemplo, eu não quero ensinar nada para ninguém. Você pode me falar um monte de coisa e vai entrar pelo um ouvido e sair pelo outro. Agora, nossa, eu quero prestar atenção no que o João Kepler está fazendo, o que ele está falando, porque eu quero ensinar a mentalidade dele para outras pessoas. Aí eu vou anotar isso. Aí eu vou realmente absorver, interiorizar. Então, assim, a postura é muito mais proativa, é muito mais atuante, sabe? E o tempo todo a gente fica bom de contar histórias. E histórias bem contadas vendem, histórias bem contadas inspiram. Então, todo palestrante, palestrar é um ato de convencer. Todo palestrante, ele acaba sendo bom de vendas, vendendo a imagem dele, vendendo as ideias dele. O tempo todo ele atrai novas oportunidades, ele atrai novos negócios. Então, o que eu falo aqui, independente de você estar em grandes palcos ou não, se você adota a postura de um palestrante memorável, você consegue ser uma pessoa mais inspiradora, uma pessoa mais atraente, mais interessante, uma pessoa que as pessoas adoram conversar, uma pessoa que não só sabe falar, mas sabe ouvir também. Que é muito importante. Exatamente, com uma escuta atenta. Muito bom. Qualquer pessoa, Tati, pode ser um palestrante? Qualquer pessoa. E eu falo isso porque hoje eu tenho alunos que são autistas, hoje eu tenho alunos que eram gagos, e hoje eu tenho uma aluna, a Mari, que tá, inclusive ela é influencer, tá com um monte de seguidores na internet, que ela teve paralisia cerebral, e ela tem dificuldade de fala, e só pelas atitudes e comportamentos que ela tem, pela história que ela construiu para ela, hoje ela já está em grandes palcos e no palco da internet também, inspirando pessoas a acreditar no impossível. Porque tem muitas pessoas que se paralisam mediante o primeiro impasse, o primeiro obstáculo, as pessoas paralisam. E ela mostra que que é possível você conquistar qualquer coisa que você quiser na vida quando você acredita e faz acontecer. Um exemplo da Mari é muito importante porque é uma verdade. Sim. Né? Então, quando você tem a verdade embarcada, tudo fica muito mais natural e mais simples. Quando você tem que inventar uma história, eu acredito que fica mais complicado. Não é que não dê para fazer. Então, quando eu falo assim, qualquer pessoa pode ser um palestrante, assim, às vezes o cara, ele estuda um tema, especializa num tema, não precisa ter necessariamente vivido aquele tema, mas ele é mais um palestrante, digamos, professor. Sim. Né? Mais um técnico, alguma coisa assim. Quando é de vida, eu acredito que o cara tem que ter vivido aquilo. Sim. Né? Tem que ter sentido aquela dor para poder transmitir. Você é especialista nesse assunto. Eu falo o que eu faço, né? Eu digo que quando as pessoas me dão um tema que eu não domino, eu vou dizer, peraí, eu vivi esse tema? Se eu vivi o tema, eu vou só falar da minha prática no tema. Se eu não vivi,
eu nem falo, nem aceito. Eu também, eu Então, recuso muitas recuso, palestras. né? Outro dia um cara me chamou, João, vamos falar sobre M&A, vai. M&A é uma coisa que eu pratico, eu faço. Só que eu não sou treinador disso, assim, eu não sei, eu não tenho uma palestra para isso, né? Sim. Então, o que eu posso fazer é fazer um talk, um bate-papo, um debate, ou posso falar as minhas experiências, mas eu não tenho um storytelling, né, de palestras, início, meio, fim, deste tema, entende? Então, eu acredito muito que o que você faz é ensinar que palestra é para todos, beleza? Tem que para ser um palestrante, mas para ser o palestrante, como você chama, memorável, né? Memorável. Para ser um palestrante memorável, você precisa entender, ter a consciência do que você viveu aquilo ou não, né? E que tipo de palestra é aquela que você quer desenvolver, né? Sim. Porque não dá para ser emocional para todo mundo, não dá para ser show para todos, não dá para ser perfil de pessoas e palestra, né? É uma coisa que eu trabalho muito, por exemplo, tem um professor nosso que ele é professor de direito tributário, que é uma área extremamente técnica, só que ele seguiu o roteiro de palestras que eu passo, que tem uma pitada de emoção em alguns momentos. Por exemplo, eu falo que toda palestra, para ser aplaudida de pé e para ser inesquecível, para ser memorável, ela tem que ter uma abertura impactante, que é aquele momento que você chama a atenção, é igual um vídeo para rede social. Tem que ter um momento que você chama a atenção da pessoa. Aí você entrega o conteúdo de alto valor ali. Só que ele tem que ter um grande finale também, né? Muitas pessoas cometem o erro de terminar a palestra falando, então é isso. Então é isso, tipo, você... Tchau. Acabou, tchau. Você desprezou tudo que você falou, você diminuiu tudo que você falou. Então, assim, tem que ter um grande finale mais emocionante. E aí eu falo, independente se a palestra é técnica ou não, você pode passar o conteúdo técnico ali, tem que passar mesmo. Só que você pode colocar um quê emocionante no final, que pode ser um storytelling rápido, né? Que pode ser uma analogia, uma parábola, né? Às vezes uma letra de uma música que você quer passar uma mensagem, uma frase inspiradora. Então, você termina ali num tom que a pessoa vai ter um combustível. Porque o que é a pitada de emoção para mim? É como se fosse o combustível. Eu tô com uma Ferrari, só que essa Ferrari não tem gasolina nela, não tem combustível. Ela não vai andar. Então você entregou uma Ferrari de conteúdo técnico, só que você não colocou o combustível final, que é aquela inspiração, que é aquela motivação. Que deixa registrado, né? Isso, que mexe com as emoções, que é o que vai ficar mais marcado depois. É a vontade da pessoa querer colocar em prática, sabe? Eu vou te confessar uma coisa. Eu sempre quis fazer teu treinamento. Sim. Né? Porque o meu foi muito orgânico, o meu negócio de... Eu sempre falei aquilo que eu estava fazendo no meu momento, né? E eu nunca estruturei uma palestra, início, meio, fim. Nunca mandei ninguém fazer slide. Sempre eu que crio, eu que faço. Eu nunca pensei no gran finale, nunca pensei... de estruturar algo que... Mas como eu falo a minha verdade, e a minha verdade conecta, então, a verdade daquele assunto e conecta, então eu sempre achei que se eu tivesse a técnica, talvez eu perdesse... Isso é errado, tá? Eu sei que é errado. Eu sempre achei que se eu tivesse a técnica, eu ia perder a naturalidade. A naturalidade. Só que hoje eu sei que não. Hoje eu sei que eu posso entregar mais e ser melhor para servir melhor. Né? E não só para ter uma performance melhor, mas para servir mais as pessoas, se eu soubesse fazer. Então, eu acho muito bacana, muito bonito você juntar, como você juntou agora 1.600 pessoas em um auditório, em Alphaville, treinando 1.600 empresários que querem ou vão ser palestrantes, comunicadores, né? Então, isso é muito bonito, porque você vai ajudar muita gente e essas mensagens serão multiplicadas. Então, o que você faz realmente é muito impactante. E eu queria trazer você aqui justamente para que as pessoas soubessem que elas também podem comunicar o que elas fazem. Podem até vender mais, pode até vender a sua empresa, pode até ter outra prosperidade a partir desta vamos dizer, dessa habilidade. Com certeza. Usar isso como uma ferramenta, né? É uma das coisas que eu percebo muito, assim. Por que você, que já financeiramente já tem toda a liberdade que precisa, por que um Janguier da vida que é bilionário, né, tá em grandes palcos dando palestra? Porque nisso atrai muitas oportunidades, novos negócios. Ali você também cumpre uma missão de vida, que é mudar a vida de pessoas, que é transbordar na vida de outras pessoas. Então, assim, existem milhares de ganhos colaterais em ser um palestrante, que pode ser também dinheiro. Você vai ganhar mais dinheiro, mas você vai ganhar mais oportunidade, vai ganhar mais impacto no mundo, vai ganhar mais poder, status. Ele ganha. Eu falei networking,
né? Muitas pessoas falam assim, Tati, como que você tem tanto network? Você tem acesso aos maiores players do mercado. Como você tem esses acessos? E eu paro para olhar e falo, nossa, poderia ser intencional, mas não foi. Foi tudo no camarim, foi tudo nas palestras. Foi orgânico, foi natural. Eu te conheci numa palestra, num evento, e dali surgiu uma amizade, dali, né, novos negócios começam a acontecer a partir dali. Então, assim, é uma porta que se abre para todo profissional. Acho que todo profissional que incluir. Amanhã eu vou jantar na casa de um aluno nosso também, que ele tem mais de 300 franquias, né, que é o Leonardo. E ele falou assim, Tati, com as palestras eu atraio franqueados para o meu negócio. Sim, cada um com o seu objetivo. Exatamente. Né? Com o seu objetivo. Como é que as pessoas que estão assistindo podem acessar esse teu treinamento, Tati? Olha, pode ir pelas redes sociais, então, pelo Instagram, por exemplo, Tati De Angela, e Tati tem um H no Ti, né? Mas vai ter aqui, vai ter... T-H-I. Isso, T-A-T-H-I. E o De Angela é D-E-A-N-D-H-E-L-A. Tati De Angela. Então vai no Instagram da Tati, deve ter um link lá no perfil. Sim, tem um link lá, se me chamar no direct também, eu tiro todas as dúvidas e ajuda. Tem vários vídeos gravados também no YouTube com esse mesmo nome, para mais conteúdos. Assim, pois então você se inscreve no próximo treinamento dela, que você vai, se quiser, obviamente, se tornar. Sim. Acho que você deve, pelo menos, participar, não para se tornar um palestrante, mas para se comunicar melhor. E você tá convidado, viu, para estar com a gente. Eu tô pulando os convites. Eu sei como a agenda é apertada também. Agenda apertada, mas eu já entendi que eu preciso. Né? Sim. Eu já entendi que eu preciso. Eu sou um aprendedor, Tati. Eu não sou um empreendedor, eu sou um aprendedor. Fantástico. Então, eu fico o tempo todo aprendo, escrevo, compartilho. E estou aqui nessa missão de investir, de gerar equity e prosperidade na vida das pessoas que assistem. Acho que o objetivo é, como você falou no começo, é servir. Sim. Né? E uma coisa que você tem que te ajuda muito é a sua essência, né? O que você falou da sua verdade. E esse valor família que você tem inspira muitas pessoas, né? E com certeza com a técnica, que é uma coisa que eu falo, a técnica ela pode parecer no início ser estranho, mas quando vira hábito, ela fica extremamente natural e você consegue ser mais espontâneo ainda do que você já é com as técnicas certas. Só da gente pensar que Barack Obama fez curso de stand-up para aprender a contar piada e tornar a comunicação dele mais leve e agradável, a gente percebe, fala, nossa, ele comunica de uma forma tão humanizada, de uma forma tão natural, mas ele tem técnica para tudo, oratória, stand-up, vários treinamentos. Eu vou ficar um chatão se eu aprender essas técnicas. Vou querer fazer toda hora. Falando de Janguier, ele fez um curso com Tirulipa. Tirulipa aí, tá vendo? Ele aprendeu piada com Tirulipa. Você aprendeu com o cara certo. Então. Nossa, o Tirulipa é engraçado demais. Bom demais, Tati. Você não pode ir embora daqui, Tati, sem deixar mais uma dica das várias que você deu. Né? Então, deixa aqui uma dica para quem você quiser. Pode ser para empresário, para quem quer ser palestrante, o que você quiser. Tem uma frase do Walt Disney que eu trago para minha vida todos os dias, é o que me norteia. E a frase diz assim, eu gosto do impossível porque lá a concorrência é menor. Então, todas as vezes que eu vejo algo que parece ser impossível, inalcançável para mim, eu lembro do Walt Disney e falo, então manda aí que é esse impossível que eu gosto. E sempre lembre, você nunca vai ser extraordinário em nada antes de ser constante. Aplique todos os dias que o resultado virá. Olha, aplique todos os dias que o resultado virá. Assista o Pivotando toda semana, que o seu resultado virá. Com certeza, constância. Constância, rimou, tá vendo? Muito importante para você, para mim, para todos nós. E pegando esse gancho aqui da querida Tati De Angela, queria dizer para você que tem um QR Code aqui na tela. E esse QR Code é para quê, João? Esse QR Code é para você participar do programa. Você ganhar prêmios, sem sorteio. Você vai lá, preenche lá, responde as perguntas sobre a Tati, né? Deixa suas impressões e informações, e por isso você recebe prêmios. E que é bom, né? Você ganhar prêmios e participar, porque aqui não é eu falo, tu escuta. Aqui eu falo e tu participa. Uau. Esse é o Pivotando. Tati, obrigado, querida, por ter participado. Eu que agradeço. Prazer estar aqui. Bom demais. E agradeço a todos vocês que assistiram. E, claro, na semana que vem tem mais um episódio do Pivotando aqui no SBT News, gravado nos estúdios do SBT. Valeu!